Capítulo 9. Mais ou menos na época dos meus 65 anos, uma amiga me enviou um artigo que encontrou em algum lugar, intitulado As 20 Maiores Geishas do Passado de Gion. Ou talvez fossem as 30 maiores, não recordo. Mas lá estava eu na lista, com um pequeno parágrafo dizendo coisas a meu respeito. Inclusive que eu nascera em Kyoto, o que era naturalmente uma mentira. Posso lhe assegurar que também não fui uma das 20 maiores geishas de Gion. Algumas pessoas acham difícil dizer a diferença entre algo grandioso e algo de que apenas ouviram falar. Seja como for, eu teria tido sorte se acabasse como pouco mais que uma geisha ruim e infeliz, como tantas outras meninas pobres, se o Sr. Tanaka não tivesse me escrito para me dizer que meus pais tinham morrido e que eu provavelmente nunca mais veria minha irmã. Estou certa de que você recorda que eu lhe disse que aquela tarde em que vi o Sr. Tanaka pela primeira vez foi a melhor de minha vida e também a pior. Provavelmente não preciso explicar por que foi a pior. Contudo, você deve estar imaginando como seria possível sair algo de bom daquilo. É verdade que até aquele momento da minha vida, o Sr. Tanaka só me trouxera sofrimento, mas também mudara meus horizontes para sempre. Nossas vidas são como água correndo colina abaixo, mais ou menos num curso, até batermos em algo que nos force a encontrar um novo rumo. Se eu nunca tivesse conhecido o Sr. Tanaka, minha vida teria sido uma simples corrente fluindo de nossa casa bêbada até o oceano. Ao me mandar para o mundo, o Sr. Tanaka modificou isso. Mas ser mandada para o mundo não significa necessariamente deixar seu lar. Eu estava em Gion havia mais de 6 meses, quando recebi a carta do Sr. Tanaka. Durante todo aquele tempo, em nenhum momento desistira de acreditar que um dia teria uma vida melhor em outro lugar, com pelo menos parte da minha família. Só metade de mim vivia em Gion. Minha outra metade vivia em meus sonhos de voltar para casa. É por isso que sonhos podem ser tão perigosos. Queimam como fogo e, às vezes, nos consomem por completo. No resto da primavera e todo o verão depois da carta, eu me senti como uma criança perdida num lago, no nevoeiro. Os dias se desfaziam numa confusão. Lembro-me apenas de fragmentos do que acontecia, além da permanente sensação de infelicidade e medo. Certa noite fria de inverno, eu estava há longo tempo sentada no quarto de serviço vendo a neve cair, silenciosa no pequeno pátio da Okiá. Imaginei meu pai tossindo naquela mesa solitária, em sua casa vazia, e minha mãe tão frágil no seu futon, que seu corpo quase nem fazia peso. Saí cambaleando para o pátio para fugir da minha dor, mas não era algo de que alguém conseguiria fugir. Então, no começo da primavera, um ano depois das terríveis notícias de minha família, algo aconteceu. No mês de abril, quando as cerejeiras voltavam a florescer, pode até ter sido um ano exato, depois da carta do Sr. Tanaka. Eu tinha quase 12 anos e começava a adquirir traços de mulher, embora a abóbora ainda lembrasse muito uma menininha. Eu estava quase tão alta quanto seria em adulta. Meu corpo permaneceria magro e rijo, como um graveto, por mais 1 ou 2 anos, mas meu rosto já perdera a maciez infantil e era bem definido no queixo e nos malares, tão largo que meus olhos assumiam uma forma amendoada. No passado, os homens não tinham me notado nas ruas,
mais do que se eu fosse uma pomba. Agora me observavam quando eu passava. Depois de ter sido ignorada por tanto tempo, era esquisito ser o foco das atenções, seja como for. Certa manhã, naquele mês de abril, acordei muito cedo, depois de um estranho sonho com um homem barbado. Sua barba era tão densa que seus traços ficavam borrados, como se alguém os tivesse censurado. Estava postado diante de mim, dizendo algo que não recordo, e então, de repente, abriu o painel de papel de uma janela ao seu lado com um claque alto. Acordei achando que ouvira um rumor no quarto. As criadas suspiravam no sono. A abóbora jazia quieta, com o rosto redondo mergulhado no travesseiro. Tudo parecia como sempre, estou certa, mas minhas emoções estavam estranhamente mudadas. Sentia-me como se contemplasse um mundo diferente daquele que eu vira na noite anterior, quase como se espiasse daquela mesma janela que se abrira durante meu sonho. Eu não podia explicar o que isso significava, mas continuei pensando nisso enquanto varria as pedras do pátio naquela manhã, até sentir em minha cabeça aquele tipo de zumbido que vem de um pensamento circulando sem ter onde ir, como uma abelha num vidro. Logo deixei a vassoura e fui me sentar no corredor de terra batida, onde o ar fresco de sob os alicerces da casa principal soprava, apaziguador em minhas costas, e então pensei em algo de que não me lembrava. Desde a minha primeira semana em Kyoto, um dia ou dois após ter sido separada de minha irmã, tinha me mandado lavar trapos certa tarde e uma mariposa viera esvoaçando do céu e pousar em meu braço. Eu lhe dera um piparote para que saísse voando, mas em vez disso ela caíra no pátio como uma pedra e ficara no chão. Não sei se já caíra morta do céu ou se eu a matara, mas este pequeno inseto havia me comovido. Admirei o adorável desenho de suas asas. Depois a enrolei em um dos panos que estava lavando, escondendo-a debaixo dos alicerces da casa. Desde então, eu não tinha mais pensado na mariposa, mas quando ela me veio à cabeça, me ajoelhei e procurei debaixo da casa até encontrá-la. Tantas coisas em minha vida tinham mudado, até minha aparência. Mas quando desembrulhei a mariposa de sua mortalha, era ainda a mesma criatura tão bela do dia em que eu a enterrara. Parecia estar vestindo um traje em vários tons de gris e castanho, como mamãe usava quando ia jogar mahjong à noite. Tudo nela parecia belo e perfeito, além de absolutamente imutável. Se uma coisa, ao menos em minha vida, estivesse igual ao que fora na primeira semana em Kyoto, pensando nisso, minha mente começou a girar como um furacão. Ocorreu-me que nós, aquela mariposa e eu, éramos dois extremos. Minha existência era instável, como uma torrente. Mudava de todas as formas, mas a mariposa não mudara nada, era como uma pedra. Estendi o dedo para sentir a superfície aveludada do inseto, mas, quando o toquei com a ponta do dedo, ele se transformou num montinho de cinzas, sem um som sequer, sem um momento ao menos em que eu pudesse constatar que se desfazia. Fiquei tão surpresa que dei um grito. Minha mente parou de girar. Senti que entrara no olho de um furacão. Deixei a minúscula mortalha e seu montinho de cinzas flutuarem para o solo, e então compreendi o que me intrigara a manhã inteira. O ar estagnado se fora, o passado se fora. Minha mãe e meu pai estavam mortos, eu não podia fazer nada para mudar isso. Mas
Acho que durante todo aquele ano transcorrido eu também estivera morta, de certa forma, e minha irmã, sim, ela se fora, mas eu continuava ali. Não sei se vai fazer sentido para você, mas senti como se tivesse me virado para olhar em outra direção, de modo que não olhava mais para o passado, mas para a frente, para o futuro. E agora a questão que eu enfrentava era: que futuro seria esse? No momento em que esta questão se formou em minha mente, eu soube com tanta certeza quanto soubera de qualquer coisa na vida que em algum momento daquele dia eu iria receber um sinal. Era por isso que o homem de barba abrira a janela em meu sonho. Estava dizendo: preste atenção àquilo que vai se revelar para você, porque assim que o descobrir, isto será seu futuro. Não tive tempo de pensar mais nada, porque titia me chamou. Chio, venha cá. Bem, andei por aquele corredor de terra como se estivesse em transe. Não teria me surpreendido se titia dissesse: quer conhecer seu futuro? Tudo bem, escute direitinho. Mas, em vez disso, ela apenas me estendeu 2 enfeites de cabelo num pedaço de seda branca. Pegue-os, disse. Sabe-se lá o que deu em Hatsumomo ontem à noite. Ela voltou a Okiá usando os enfeites de outra moça. Deve ter bebido mais do que a quantidade habitual de saquê. Vá procurar por ela na escola, pergunte de quem são e devolva-os. Quando peguei os enfeites, titia me deu um papel com uma série de outras tarefas a cumprir e me disse que resolvesse tudo e voltasse a Okiá assim que fosse possível. Voltar para casa à noite, usando os enfeites de cabelo de outra pessoa, pode não parecer estranho, mas é mais ou menos o mesmo que voltar usando roupas de baixo que não lhe pertencem. Geishas não lavam o cabelo todos os dias, por causa do penteado difícil. Portanto, enfeites de cabelo são muito íntimos. Titia não queria nem tocar neles. Por isso os colocara num pedaço de seda branca. Embrulhou-os no pano para entregá-los a mim, de modo que pareciam a mariposa embrulhada que eu segurara minutos antes. Naturalmente, um sinal nada significa a não ser que se soubesse interpretá-lo. Fiquei ali, parado, olhando o pacotinho de seda na mão de titia, até ela dizer: céus, pegue isso! Mais tarde, a caminho da escola, desembrulhei tudo para olhar de novo os enfeites. Um deles era um pente de laca preta em forma de sol poente, com um desenho de flores douradas na beira. O outro era um bastão de madeira clara com 2 pérolas na ponta, sustentando uma minúscula esfera de âmbar. Esperei diante da escola até ouvir o som do sino, indicar que as aulas tinham acabado. Logo, meninas saíram da casa em suas vestes brancas e azuis. Hatsumon me viu antes mesmo que eu a encontrasse. Veio em minha direção com outra geisha. Você pode querer saber por que ela estava na escola, pois era uma excelente bailarina e certamente sabia tudo o que se podia saber a respeito de geishas. Mas ao longo de sua carreira, até a mais famosa geisha continuava a ler, a ter aulas de dança avançada, algumas até os 50 ou 60 anos. Ora, veja só, disse Hatsumomo à amiga, deve ser uma erva daninha, veja como é alta. Era seu jeito de me ridicularizar por estar um dedo maior que ela.
Titia me mandou aqui, senhora, disse eu, para descobrir de quem são esses enfeites de cabeça que a senhora roubou na noite passada. O sorriso de Hatsumomo sumiu. Ela tirou de minha mão o pacotinho e o abriu. Ora, não são meus, disse. Onde foi que os pegou? Ora, Hatsumomo-san, disse a outra geisha, não lembra? Você e Kanako tiraram seus enfeites de cabelo na hora daquele jogo idiota com o juiz Uazumi. Kanako deve ter ido para casa com seus enfeites e você foi com os dela. Que nojo, disse Hatsumomo. Quando você acha que Kanako lavou o cabelo a última vez? Seja como for, a okiá dela é ao lado da sua. Leve-os para mim, sim. Diga que irei pegar os meus mais tarde e que é melhor ela nem tentar ficar com eles. A outra geisha pegou os enfeites de cabelo e se afastou. Ah, não vá, pequena Shio, disse Hatsumomo. Há algo que quero lhe mostrar. Aquela menina ali que está passando pelo portão. O nome dela é Ishikimi. Olhei para Ishikimi, mas Hatsumomo não parecia ter nada mais a dizer a respeito dela. Não a conheço, comentei. Não, claro que não. Ela não tem nada de especial, um pouco burra e desajeitada como um aleijado. Mas achei interessante você saber que ela vai ser uma geisha e você não. Acho que Hatsumomo não poderia ter encontrado nada mais cruel para me dizer. Por 1 ano e meio, agora, eu fora condenada às duras condições de vida de criada. Sentia minha vida estender-se diante de mim como um longo caminho que não levava a lugar nenhum. Não quero dizer que desejasse me tornar uma geisha, mas certamente não queria ser uma criada para sempre. Fiquei um longo tempo parada no jardim da escola, observando outras meninas de minha idade conversarem entre si ao passar. Podiam estar voltando a sua okiá para o almoço, mas para mim estavam indo de uma coisa importante a outra, com objetivo em suas vidas, enquanto eu voltaria para algo não mais glamouroso do que esfregar as pedras do pátio. Quando o jardim se esvaziou, fiquei parada ali, preocupada em que talvez fosse esse o sinal que eu esperava, ver que outras meninas de Gion iriam progredir, deixando-me para trás. Esta ideia me deu tanto medo que não consegui mais ficar sozinha no jardim. Caminhei pela Avenida Shijo e dobrei em direção do rio Kamo. Bandeiras gigantes no teatro Minamisa anunciavam uma pequena peça kabuki naquela tarde, Shibaraku. Uma das nossas peças mais famosas, embora eu nada soubesse de kabuki naquele tempo. Multidões subiam os degraus entrando no teatro. Entre os homens em seus ternos escuros, de estilo ocidental, se destacavam várias geishas em cores brilhantes, como folhas de outono nas águas barrentas de um rio. Ali, mais uma vez, vi a vida passar por mim em toda a sua ruidosa excitação. Afastei-me depressa da avenida, descendo a rua lateral ao longo do riacho Shirakawa. Mas, mesmo ali, homens e geishas corriam, seguindo suas vidas tão cheias de objetivo. Para fugir desta dor, virei-me para o Shirakawa, mas cruelmente até suas águas deslizavam, com propósito para o rio Kamo, e de lá para a Baía de Osaka e o mar de dentro. A mesma mensagem parecia esperar por mim em toda parte.
deixei-me cair numa pequena murada de pedra na beira do rio e chorei. Eu era uma ilha abandonada no meio do oceano, sem passado e sem futuro. Logo senti que chegava a um ponto em que nenhuma voz humana poderia me alcançar, até ouvir uma voz masculina dizer: Ora, hoje é um dia tão bonito para ficar tão infeliz. Habitualmente, um homem nas ruas de Guion nem notaria uma menina como eu, ainda mais porque chorava feito uma boba. Se ele me notasse, sem dúvida, nem falaria comigo, a não ser para me mandar sair do seu caminho ou algo assim. Mas aquele homem não apenas se dera o trabalho de falar comigo, como falara de forma bondosa, numa linguagem que sugeria que eu poderia ser uma jovem de classe, filha de um bom amigo, quem sabe. Por um breve instante, imaginei um mundo totalmente diverso daquele que conhecia, um mundo em que era tratada com lealdade, até bondade, um mundo em que pais não vendem as filhas. O rumor e torvelinho de tanta gente, com suas vidas plenas de objetivo ao meu redor, pareceu interromper-se. Pelo menos eu deixei de percebê-lo. E quando me ergui para olhar o homem que falara, tive a sensação de deixar minha infelicidade para trás, naquele muro de pedra. Terei prazer em descrevê-lo para você, mas só posso imaginar um jeito de fazer isso: falar-lhe de certa árvore na beira dos penhascos em Ioroidô. Era macia como madeira flutuante, por causa do vento, e quando eu era menininha de 4 ou 5 anos, certo dia descobri nessa madeira um rosto de homem. Quer dizer, encontrei um lugar macio, do tamanho de um prato, com 2 moças nas laterais como malares. Havia um sombreado que sugeria olhos, e abaixo dessas se erguia um suave nariz. O rosto estava um pouco de lado e me fitava de modo intrigante. Parecia-me um homem muito certo de seu lugar neste mundo, feito uma árvore. Havia algo nele tão meditativo que pensei ter encontrado a face de Buda. O homem que me falava ali na rua tinha este mesmo rosto largo e calmo, mas ainda seus traços eram tão suaves e serenos que senti que ficaria ali parado calmamente até eu deixar de ser infeliz. Devia ter uns 45 anos e cabelo grisalho penteado para trás, mas não pude encará-lo muito tempo. Ele me pareceu tão elegante que fiquei vermelha e desviei os olhos. 2 homens mais jovens estavam ao lado dele. Do outro lado, uma gueixa. Ouvia dizer-lhe em tom calmo: Ora, é apenas uma criadinha. Provavelmente deu uma topada enquanto cumpria alguma tarefa. Estou certa de que logo virá alguém ajudá-la. Pois eu queria ter a sua fé, Izuko-san, disse o homem. O espetáculo vai começar num instante. Com efeito, presidente, não acho que o senhor deva perder mais tempo. Andando pelas ruas de Gion, cumprindo minhas tarefas, eu muitas vezes ouvia homens sendo chamados de chefe de departamento ou vice-presidente, mas raramente alguém era chamado presidente. E, em geral, estes eram carecas de testas enrugadas. Desciam as ruas a passo lerdo, rodeados de jovens executivos.
Esse homem à minha frente era tão diferente dos presidentes que eu vira que, embora eu fosse apenas uma menina com limitada experiência do mundo, compreendia que sua empresa não devia ser muito grande. Um homem de uma grande empresa não pararia para falar comigo. Está tentando me dizer que parar para ajudar esta menina é perda de tempo, disse o presidente. Ah, não, disse a geisha. Trata-se antes de não ter tempo a perder. Já podemos estar atrasados para a primeira cena. Ora, Izoko-san, em algum momento você certamente esteve na mesma situação desta menininha. Não pode fingir que a vida de uma geisha é sempre simples. Logo você... Eu? Na situação em que ela está? Presidente, o senhor quer dizer que eu faria um espetáculo público desses? O presidente se virou para os dois homens mais jovens e pediu que levassem Izuko ao teatro. Eles fizeram mesuras e seguiram seu caminho, enquanto o presidente ficou para trás. Olhou-me por um longo tempo. Embora eu não me atrevesse a retribuir seu olhar, finalmente eu disse: por favor, senhor, o que ela disse é verdade. Eu sou apenas uma menina boba. Por favor, não se atrase por minha causa. Fique de pé um pouco, pediu ele. Não me atrevi a desobedecer, embora não tivesse ideia do que ele queria. Então, tirou um lenço do bolso para limpar a sujeira da pedra que ficara no meu rosto. Parada assim tão perto dele, pude sentir o cheiro de talco em sua pele macia, o que me lembrou o dia em que o sobrinho do imperador Taisho viera à nossa aldeia. Ele apenas descera do carro e andara até a península e de volta, acenando com a cabeça para as multidões que se ajoelhavam diante dele. Usava um terno em estilo ocidental, o primeiro que eu vira, porque espiei na direção dele, embora fosse proibido. Lembrei também que seu bigode estava cuidadosamente penteado, diferente dos pelos no rosto dos nossos aldeões, que cresciam como erva daninha. Ninguém tão importante já estivera em nossa aldeia. Acho que todos nos sentimos tocados pela nobreza e grandeza. Às vezes, na vida, encontramos coisas que não compreendemos, porque nunca vimos nada parecido. O sobrinho do imperador foi assim para mim, e o presidente também. Depois de limpar a sujeira e as lágrimas de meu rosto, ele ergueu minha cabeça. Olhe só você, uma linda menina, com nenhum motivo para ter vergonha, disse. E mesmo assim tem medo de olhar para mim. Alguém foi cruel com você, ou talvez a vida tenha sido cruel. Não sei, senhor, respondi, embora soubesse muito bem. Nenhum de nós recebe neste mundo a bondade que deveria receber, disse-me, e por um momento estreitou os olhos como para dizer que eu refletisse sobre aquilo. Mais que tudo no mundo, eu queria ver mais uma vez a sua pele macia, com a fronte larga e as pálpebras como mármore sobre os olhos doces. Porém, havia entre nós aquele imenso abismo social. Então ergui os olhos rapidamente, embora ficasse vermelha, e os afastei tão depressa que ele talvez nem tenha percebido que eu o fitara. Mas como posso descrever o que vi naquele instante? Ele me encarava como um músico pode olhar seu instrumento logo antes de começar a tocar com compreensão e maestria. Senti que podia ver dentro de mim como se eu fosse parte dele.
Como teria adorado ser um instrumento que ele ia tocar. Num instante ele colocou a mão no bolso e tirou algo. Você gosta mais de ameixa ou de cereja? Perguntou. Para comer ou da cor? Passei há pouco por um vendedor de raspadinha de gelo. Em criança nunca saboreei nada disso, mas teria gostado muito. Pegue esta moeda e compre uma. Pegue meu lenço também, para poder limpar seu rosto depois, falou ele. Colocou uma moeda no centro do lenço, amarrou-o suavemente numa trouxinha e o estendeu para mim. Desde que o presidente me dirigira a palavra, eu esquecera que aguardava um sinal sobre o meu futuro. Mas quando vi a trouxinha em sua mão, ela se parecia tanto com a mariposa amortalhada que entendi que finalmente ali estava o meu sinal. Peguei a trouxinha e fiz uma mesura profunda para agradecer. Queria poder dizer quanto estava grata. Embora saiba que minhas palavras não expressavam a plenitude dos meus sentimentos, eu não lhe agradecia a moeda ou o fato de gastar dinheiro para me ajudar. Agradecia-lhe por algo que nem agora consigo explicar, por me mostrar que havia mais coisas no mundo, além da crueldade, eu acho. Observei-o enquanto se afastava, com meu coração doendo. Embora fosse uma dor agradável, se é que existe algo assim. Quero dizer que se você teve a noite mais empolgante da vida, fica triste quando ela acaba, mas continua grato por ela ter existido. Naquele breve encontro com o presidente, eu passara de uma menina perdida, enfrentando uma vida vazia, para uma menina com objetivo. Pode parecer estranho que o encontro casual na rua tivesse provocado tal modificação, mas a vida às vezes é assim, não é? E eu realmente acho que se você tivesse estado lá para ver o que eu via e sentir o que eu sentia, a mesma coisa poderia ter-lhe acontecido. Depois que o presidente desapareceu de vista, corri rua acima para procurar o vendedor de raspadinha de gelo. O dia não estava muito quente e eu não gostava tanto de raspadinha, mas tomá-la faria meu encontro com o presidente durar um pouco mais. Então, comprei um cone de papel com raspadinha e cobertura de cereja e fui me sentar de novo no mesmo muro de pedra. O gosto da cobertura parecia estranho e complexo. Acho que porque meus sentidos estavam tão aguçados. Se eu fosse uma gueixa como a tal Izuko, pensei, um homem como o presidente poderia passar algum tempo comigo. Eu nunca invejara uma gueixa. Fora trazida a Kyoto para me tornar uma, claro, mas até ali teria fugido na primeira chance. Então compreendi o que ignorara. O problema não era me tornar uma gueixa, mas ser uma. Tornar-me uma gueixa, bem, não era lá um grande objetivo de vida, mas ser uma gueixa. Eu podia ver isto agora como um degrau para outras coisas. Se eu avaliara bem a idade do presidente, ele não devia ter mais de 45. Muitas gueixas tinham alcançado enorme sucesso aos 20. A própria geisha Izuko não devia ter mais que 25. Eu ainda era criança, quase 12 anos, mas em mais 12 estaria na casa dos 20. E o presidente? Não seria mais velho do que o senhor Tanaka agora. A moeda que ele me dera era muito mais do que eu gastaria numa simples raspadinha.
Segurei o troco na mão, 3 moedas de tamanhos diferentes. Primeiro pensei em guardá-las para sempre. Depois entendi que podia servir a uma finalidade bem mais séria. Corri até a Avenida Sigel. Segui por ela até o fim, no extremo leste de Guion, onde ficava o santuário de Guion. Escalei os degraus, mas o portão de entrada com seus 2 andares e telhado de torreões me intimidou, de forma que, em vez de passar sob ele, eu o contornei. Do outro lado do pátio de cascalho, e depois de subir mais um lance de escadas, passei pelo portão Tori e cheguei ao santuário em si. Lá joguei as moedas na caixa do ofertório, um dinheiro que teria bastado para me tirar de Guion. E anunciei minha presença aos deuses, batendo palmas 3 vezes e fazendo uma mesura. Com os olhos bem fechados e mãos unidas, rezei para que me permitissem de alguma forma chegar a ser uma geisha. Eu suportaria qualquer treinamento, qualquer dureza, por uma oportunidade de atrair outra vez a atenção de um homem como o presidente. Quando abri os olhos, ainda podia escutar o ruído do tráfego na Avenida Higashi-Oji. As árvores sibilaram numa rajada de vento, como um momento atrás, nada mudara. Quanto aos deuses me escutarem, eu não tinha como saber. Só pude enfiar o lenço do presidente dentro de minha roupa, levando-o comigo ao voltar a Okiá.